Capítulo 1. A economia emocional. Certo dia, já atrasado para uma reunião em Manhattan, tentei cortar caminho por dentro de um prédio. Atravessei o vestíbulo de um arranha-céu, pensando em usar uma porta de saída que avistara do outro lado e que permitiria sair no outro quarteirão. No entanto, assim que cheguei ao lobby do edifício, onde ficavam os elevadores, um guarda uniformizado gritou, agitando as mãos no ar: "O senhor não pode entrar aí." "Por que não?" perguntei, surpreso. "Propriedade privada." "O senhor está em uma propriedade privada", argumentou, visivelmente agitado. Aparentemente, eu invadira sem querer uma zona de segurança, embora não houvesse aviso algum à vista. "Seria bom", sugeri, numa tentativa vacilante de conferir um pouco de lógica à situação, "se houvesse uma placa na porta dizendo proibida a entrada." Meu comentário deixou ainda mais irritado. "Fora, saia daqui", gritou, vacilante. Bati em retirada, com a raiva do guarda ainda reverberando em meus ouvidos ao caminhar ao longo das quadras seguintes. Quando uma pessoa despeja sobre nós seu lixo tóxico, explodindo de raiva ou com ameaças, demonstrando repulsa ou desprezo, ativa em nós circuitos que provocam essas mesmas emoções angustiantes. Sua atitude tem poderosas consequências neurológicas. As emoções contagiam. Pegamos emoções negativas da mesma forma que pegamos uma infecção viral por rinovírus. Esse contágio pode provocar o equivalente emocional de um resfriado. Existe um subtexto emocional em toda e qualquer interação. Em tudo o que fizermos, podemos fazer com que o outro se sinta um pouco melhor, ou até muito melhor, ou um pouco pior, ou muito pior, como aconteceu comigo. Além do que transpira no momento, podemos reter um humor que permanece muito depois de acabar o embate direto, uma emoção desagradável, no meu caso. Essas transações tácitas dão margem ao que chamamos de economia emocional, os ganhos e perdas interiores que vivenciamos com uma determinada pessoa, em uma determinada conversa ou em um dia qualquer. Ao final do dia, o equilíbrio dos sentimentos que trocamos determina, em grande parte, a sensação dominante, um dia ótimo ou um dia terrível. Participamos dessa economia interpessoal sempre que uma interação social provoca uma transferência de sentimentos, ou seja, quase sempre. Essa batalha interpessoal apresenta inúmeras variações, mas todas elas se resumem à nossa capacidade de alterar o humor do outro e ele, o nosso. Quando eu faço franzir a testa, evoco em você uma sombra de preocupação. Quando faço sorrir, fico contente. Nessa troca clandestina, as emoções passam de uma pessoa para outra, de fora para dentro, de preferência, para o bem. Ocorre uma limitação do contágio emocional quando somos afetados por um estado tóxico simplesmente por estarmos próximos à pessoa errada, na hora errada. Eu, por exemplo, fui vítima da fúria do segurança do prédio. Como a fumaça de terceiros, o vazamento das emoções pode fazer de um transeunte uma vítima inocente do estado tóxico de alguém. Em momentos como o que descrevi acima, ao confrontarmos a raiva do outro, nosso cérebro verifica automaticamente a presença de sinais de perigo maior. A hipervigilância resultante é gerada, em grande parte, pela amígdala, área do cérebro em forma de amêndoa que provoca a reação de luta, fuga ou inércia diante do perigo. De toda a gama de sentimentos, o medo é o que mais provoca a amígdala. Quando ativado pelo alarme, o enorme circuito da amígdala recruta compulsoriamente pontos-chave do cérebro, orientando nossos pensamentos, atenção e percepção para o que nos provocou tal medo. Tornam-nos instintivamente mais atentos à expressão facial das pessoas a nosso redor, em busca de sorrisos ou sinais de desaprovação que nos permitam interpretar melhor os sinais de perigo ou de algo que possa sinalizar as intenções de alguém. Essa maior vigilância gerada pela amígdala aumenta nossa atenção para as dicas emocionais transmitidas por outras pessoas. Esse foco intensificado, por sua vez, evoca seus sentimentos em nós, aumentando o contágio. Assim, nossos momentos de apreensão aumentam nossa susceptibilidade às emoções da outra pessoa. De modo mais geral, a amígdala atua como um radar no cérebro, chamando atenção para o que pode ser novo, surpreendente ou importante e, portanto, necessita de investigação. A amígdala coordena os sinais precoces de advertência do cérebro,
filtrando todos os acontecimentos, sempre vigilante àqueles marcados pela emoção, em especial, as possíveis ameaças. Embora o papel da amígdala como sentinela e gatilho do sofrimento não seja novidade para a neurociência, sua função social, como parte do sistema cerebral de contágio emocional, só foi revelada recentemente. A via secundária, central de contágio. Um homem a quem os médicos chamam paciente X sofreu 2 derrames que destruíram as conexões entre os olhos e o restante do sistema cerebral responsável pela visão no córtex cerebral. Embora seus olhos captem todos os sinais, o cérebro não consegue decifrá-los, sequer registrando sua chegada. O paciente X era completamente cego, pelo menos, era o que parecia. Em testes realizados, nos quais se apresentaram ao paciente X várias formas como círculos e quadrados, ou fotografias e rostos de homens e mulheres, o paciente não tinha a menor ideia do que se tratava. No entanto, quando os médicos lhe mostraram imagens de pessoas com expressão de raiva e felicidade, ele conseguiu adivinhar o que representavam tais emoções com uma velocidade que certamente eliminava a possibilidade de aleatoriedade. Mas como imagens do cérebro registradas enquanto o paciente X adivinhava os sentimentos revelaram uma alternativa aos trajetos habituais da visão que fluem dos olhos para o tálamo, local por onde todos os sentidos entram no cérebro, e daí para o córtex visual. Essa via secundária envia informações diretamente do tálamo para a amígdala. O cérebro tem duas, a amígdala direita e a amígdala esquerda. A amígdala, então, extrai o significado emocional da mensagem não verbal, seja um olhar mal-humorado, uma mudança repentina de postura ou uma alteração no tom de voz, microsegundos antes de sabermos o que está à nossa frente. Embora a amígdala tenha uma sensibilidade peculiar a tais mensagens, seus circuitos não proporcionam acesso direto aos centros da fala. Nesse sentido, a amígdala literalmente muda. Quando registramos um sentimento, os sinais de nossos circuitos cerebrais, em vez de alertar as áreas verbais, onde as palavras podem expressar o que sabemos, imitam essa emoção em nosso corpo. Assim, o paciente X não está vendo as emoções no rosto, mas sentindo-as, uma condição chamada cegueira afetiva. Nos cérebros intactos, a amígdala usa esse mesmo caminho para ler o aspecto emocional de tudo o que percebemos, o entusiasmo no tom de voz da pessoa, um toque de raiva em seu olhar, uma postura de soturna derrota, e processa tais informações subliminarmente, ao alcance da consciência. Essa consciência reflexiva sinaliza a emoção instruindo a mesma emoção, ou uma reação a ela, como o medo ao percebermos um sinal de raiva, em nós, um mecanismo-chave para sermos contagiados pelo sentimento de outra pessoa. O fato de sermos capazes de provocar qualquer emoção em outra pessoa, e ela em nós, testemunha o poderoso mecanismo por meio do qual os sentimentos de uma pessoa são transmitidos às outras. Tais contágios são a principal transação da economia emocional, a sensação de toma lá da cá que acompanha todo e qualquer encontro humano, independentemente do assunto em questão. Vejamos, por exemplo, o caixa de um supermercado local cuja atitude otimista contagia todos os clientes. Ele está sempre fazendo as pessoas rirem, até os mais tristes saem sorrindo. Pessoas como esse caixa agem como o equivalente emocional dos ETBs, forças da natureza que arrastam nossos ritmos biológicos de acordo com um ritmo próprio. Tal contágio pode ocorrer com muitas pessoas de uma só vez, como acontece visivelmente quando o público reage a uma cena trágica de um filme, ou sutilmente, quando o clima de uma reunião começa a esquentar. Embora possamos perceber as consequências visíveis desse contágio, não estamos cientes de como as emoções se espalham. O contágio emocional exemplifica o que podemos chamar de via secundária do cérebro em ação. A via secundária é o circuito que opera sem que estejamos conscientes, automaticamente e sem esforço, com uma velocidade impressionante. Grande parte do que fazemos parece ser pilotada por redes neurais maciças que operam nessa via secundária, principalmente em nossa vida emocional. Quando somos cativados por um rosto atraente ou percebemos o sarcasmo de um comentário, é ela que devemos agradecer. A via principal, por outro lado,
atravessa os sistemas neurais que atuam mais metodicamente, passo a passo, com esforço intencional. Estamos conscientes dela, que nos proporciona pelo menos um pouco de controle sobre nossa vida interior, algo que a via secundária nos nega. Ao buscarmos maneiras de abordar a pessoa que nos atrai, ou aquela resposta engenhosa ao sarcasmo, é essa via que tomamos. Poderíamos dizer que a via secundária é molhada, repleta de emoção, e a via principal é relativamente seca e irracional. A via secundária é feita de sentimentos brutos, a via primária, da compreensão ponderada do que está acontecendo. A via secundária nos permite saber imediatamente o que o outro está sentindo. A principal reflete sobre o que sentimos. Em geral, as duas se misturam. Nossa vida social é governada pelo intercâmbio dessas duas vias. Consulte os detalhes no apêndice A. Uma emoção pode passar silenciosamente de uma pessoa para outra, sem que nenhuma das duas note conscientemente, porque o circuito que propicia tal contágio se encontra na via secundária. Simplificando, a via secundária utiliza o circuito neural que passa pela amígdala e nós automáticos semelhantes, enquanto a via principal envia sinais ao córtex pré-frontal, centro executivo do cérebro que contém nossa capacidade de intencionalidade, permitindo-nos pensar sobre o que nos está acontecendo. As duas vias registram informações em velocidades muito diferentes. A via secundária é muito mais rápida, mas também muito menos precisa. A via principal, ainda que mais lenta, pode nos ajudar a chegar a uma visão mais precisa do que está acontecendo. A via secundária é rápida e suja, a principal é lenta, mas intencional. Nas palavras de John Dewey, filósofo do século XX, uma age primeiro e pensa depois, enquanto a outra é mais cuidadosa e observadora. O diferencial de velocidade entre esses dois sistemas, o emocional é várias vezes mais rápido em tempo cerebral do que o mais racional, nos ajuda a tomar decisões instantâneas das quais poderíamos nos arrepender mais adiante ou que talvez tenhamos de justificar. Quando a via secundária reage, às vezes tudo o que a via principal pode fazer é dar o melhor de si. Como observou Robert Heinlein, escritor de ficção científica, o homem não é um animal racional, mas sim um animal racionalizador. Gatilhos do humor. Em visita a uma região do país, lembro-me de ter ficado agradavelmente surpreso com o tom amigável da gravação telefônica que me informava: não foi possível completar sua ligação com o número discado. A cordialidade daquela gravação, acredite se quiser, proporcionou-me uma sensação agradável, em grande parte, devido aos anos de irritação com as mensagens computadorizadas que eu costumava ouvir na região onde moro. Por algum motivo, os técnicos que programaram essas mensagens computadorizadas haviam decidido que um tom irritante e intimidador seria o mais adequado, talvez como castigo imediato por se discar o número errado. Eu acabara odiando o tom ofensivo dessas mensagens gravadas, que me trazia à mente a imagem de uma pessoa intrometida e afetada. Sempre que eu via mensagens assim, meu humor mudava, mesmo que apenas momentaneamente. O poder emocional de pistas sutis como essa pode ser surpreendente. Vejamos um experimento inteligente realizado com voluntários na Universidade de Würzburg, Alemanha. Os estudantes ouviam uma voz gravada lendo a mais monótona gravação em fita de material intelectual, uma tradução para o alemão dos ensaios filosóficos sobre o entendimento humano, do filósofo inglês David Hume. A fita vinha em duas versões, alegre ou triste, mas as nuances eram tão sutis que as pessoas não estavam conscientes da diferença, a não ser quando tentavam detectá-las explicitamente. Por mais disfarçadas que fossem essas nuances, os estudantes saíam das sessões um pouco mais contentes ou mais sombrios do que haviam entrado. No entanto, não estavam cientes da mudança de humor, tampouco de suas razões. A mudança de humor ocorria mesmo quando eles realizavam uma tarefa que os distraía: colocar pinos de metal em um quadro de madeira. Durante a sessão, a distração aparentemente criou estática para a via principal, prejudicando a compreensão intelectual da passagem filosófica, mas não reduziu o grau de contágio dos humores. A via secundária continuou aberta. Os psicólogos nos dizem que uma das formas como os humores diferem das emoções mais brutas tem a ver com a inefabilidade de suas causas.
Embora normalmente saibamos o que provocou uma emoção inequívoca, não raro nos vemos em um determinado humor sem conhecer suas causas. O experimento de Wurzburg sugere, porém, que nosso mundo pode estar repleto de gatilhos de humor dos quais não estamos conscientes. Tudo, desde a música que toca no elevador ao tom amargo da voz de uma pessoa. Por exemplo, vejamos as expressões que identificamos no rosto das pessoas. Como descobriram os pesquisadores suecos, basta a visão da foto de um rosto sorridente para provocar imediatamente a atividade que puxa os músculos da boca, provocando um sorriso. De fato, sempre que vemos a fotografia de alguém cujo rosto demonstra uma forte emoção, como tristeza, repulsa ou alegria, nossos músculos faciais começam automaticamente a espelhar a expressão facial do outro. Essa imitação reflexiva nos abre a sutis influências emocionais provocadas pelas pessoas que nos cercam, acrescentando mais uma via na construção do que se revelou ser uma ponte unindo os cérebros das pessoas. As pessoas particularmente sensíveis assimilam esse contágio mais rápido do que outras, enquanto os menos sensíveis passam incólumes até pelos embates mais tóxicos. De qualquer forma, essa transação geralmente passa despercebida. Imitamos a alegria de um rosto sorridente puxando os músculos da boca para cima, esboçando um sorriso, embora possamos não estar conscientes de que vimos o sorriso no outro. Esse leve sorriso imitado pode não ser óbvio a olho nu, mas os cientistas que monitoram os músculos faciais acompanham claramente tal espelhamento emocional. É como se nosso rosto estivesse se preparando para exibir a emoção como um todo. Tal imitação tem consequências biológicas, pois nossas expressões faciais provocam em nosso interior os sentimentos que exibimos externamente. Ainda podemos instigar qualquer emoção preparando intencionalmente os músculos faciais para tal sentimento. Basta apertar um lápis nos dentes para forçar o rosto a formar um sorriso, o que evoca sutilmente um sentimento positivo. Edgar Allan Poe compreendeu intuitivamente este princípio. Ele escreveu: quando preciso descobrir se uma pessoa é boa ou má, ou o que ela está pensando em determinado momento, imito em meu rosto, com a maior precisão possível, a expressão facial dela e espero para ver que pensamentos ou sentimentos surgem em minha mente ou em meu coração, em correspondência à expressão. Emoções contagiantes. Cena: Paris, 1895. Algumas almas aventureiras se arriscaram em uma exposição realizada pelos irmãos Lumière com acento grave e Ri, pioneiros da fotografia. Pela primeira vez na história, os irmãos estão apresentando ao público um filme inteiramente mudo de um trem que chega a uma estação, soltando fumaça e avançando na direção da câmera. Reação do público: as pessoas correm, aterrorizadas, ou se escondem sob os bancos. Nunca antes se haviam visto imagens em movimento. O público, totalmente ingênuo, nada pode fazer além de registrar como verdadeiro o espectro sinistro da imagem na tela. O acontecimento mais mágico e poderoso da história do cinema pode ter sido registrado nesses primeiros momentos em Paris, pois a constatação de que o que o olho viu foi apenas uma ilusão ainda não fora registrada entre os espectadores. Assim, no que dizia respeito ao público presente e a seu sistema de percepção, as imagens exibidas na tela eram, de fato, realidade. Como observou um crítico de cinema, a impressão dominante de que isso é real constitui uma grande parte do poder primitivo da forma de arte. Mesmo hoje, essa noção de realidade continua atraindo os cinéfilos porque o cérebro responde à ilusão criada pelo filme com o mesmo circuito que responde à vida em si. Até as emoções passadas na tela contagiam. Parte dos mecanismos neurais envolvidos nesse contágio que se dá entre tela e espectador foi identificada por uma equipe de pesquisadores de Israel, que exibiu clipes de Western Spaghetti da década de 1970, Tigod, Tibad, Antigli, a voluntários durante a realização de exames de ressonância magnética funcional. No que talvez seja o único artigo nos anais de neurociência a reconhecer a ajuda de Clint Eastwood, os pesquisadores chegaram à conclusão de que o filme brincava com o cérebro dos espectadores como um manipulador de marionetes neural, exatamente como os espectadores em Pânico na Paris de 1895. O cérebro dos espectadores deste estudo agia como se a história imaginária na tela estivesse acontecendo com eles.
O cérebro parece fazer pouca distinção inicial entre a realidade virtual e a real. Assim, quando a câmera dava um close, as regiões de reconhecimento facial dos espectadores se ativavam. Quando a tela mostrava um prédio ou uma vista, uma área visual diferente, responsável pelo meio físico que nos cerca, era ativada. Quando a cena mostrava delicados movimentos da mão, a região do cérebro que governava o tato e o movimento se ativava. E, nas cenas mais agitadas, tiros, explosões, viradas surpreendentes no enredo, os centros da emoção entravam em ação. Em suma, os filmes aos quais assistimos recrutam compulsoriamente nosso cérebro. O público compartilha essas marionetes neurais. Tudo o que ocorria no cérebro de um espectador ocorria também no de outro, a cada instante. Ao longo do filme, a ação na tela coreografava uma dança interna idêntica em todos os espectadores. Como diz uma máxima em ciências sociais, uma coisa é real se for real em suas consequências. Quando o cérebro reage a cenários imaginados da mesma maneira que reage aos cenários reais, o imaginário tem consequências biológicas. A via principal nos leva de carona na viagem emocional. Uma grande exceção a tal manipulação localiza-se nas áreas do córtex pré-frontal, que abrigam os centros executivos do cérebro e facilitam o raciocínio crítico. Inclusive o pensamento é só um filme, e que não participam dessa coordenação. Assim, hoje já não saímos correndo, em pânico, quando um trem na tela vem em nossa direção, apesar do medo que sentimos por dentro. Quanto mais notável e surpreendente o acontecimento, maior a tensão do cérebro. Dois fatores que aumentam a resposta do cérebro a qualquer realidade virtual, como um filme, são os ruídos perceptuais e momentos emocionalmente fortes, como cenas com gritos ou choro. Não é surpresa que tantos filmes mostrem cenas de violência. Elas fascinam o cérebro, e a própria imensidão da tela, criando pessoas imensas à nossa frente, em si é registrada como ruído sensorial. No entanto, o humor é tão contagiante que podemos captar um sopro de emoção em coisas tão efêmeras quanto um olhar, um meio sorriso, um franzir de sobrancelhas, ou tão áridas quanto a leitura de um trecho de uma obra filosófica. Um radar para a insinceridade. Duas mulheres que nunca haviam se visto antes tinham acabado de assistir a um documentário angustiante sobre as comoventes consequências humanas das bombas nucleares lançadas em Hiroshima e Nagasaki durante a Segunda Guerra Mundial. As duas haviam ficado profundamente perturbadas com o que viram, um misto de nojo, raiva e tristeza. No entanto, quando começaram a falar sobre os seus sentimentos, algo estranho aconteceu. Uma das mulheres foi totalmente franca, enquanto a outra reprimiu suas emoções, fingindo indiferença. De fato, pareceu a primeira mulher que a segunda estranhamente não tivera reação emocional alguma. Quando muito, parecia um tanto distraída e distante. Era exatamente como a conversa deveria se desenrolar. As duas eram voluntárias de um experimento realizado na Stanford University sobre as consequências sociais da repressão emocional. Uma das mulheres fora instruída a ocultar seus verdadeiros sentimentos. Compreensivelmente, a que manifestou seus sentimentos sentiu-se pouco conectada à outra durante a conversa. Na verdade, sentira que ali estava uma pessoa que não gostaria de ter como amiga. A que reprimiu seus verdadeiros sentimentos sentiu-se tensa e pouco à vontade durante a conversa, distraída e preocupada. Sua pressão arterial subia continuamente à medida que a conversa avançava. A supressão de sentimentos tão perturbadores tem seu preço fisiológico. A elevação de sua pressão arterial refletiu tal esforço emocional. Mas aqui está a grande surpresa. A mulher que foi aberta e honesta apresentou a mesma elevação na pressão arterial do que a que reprimiu os sentimentos. A tensão não era apenas palpável, era também contagiosa. A franqueza é a resposta padrão do cérebro. Nossos circuitos neurais transmitem toda e qualquer alteração de humor aos músculos da face, tornando nossos sentimentos visíveis instantaneamente. A exibição de emoções é automática e inconsciente, por isso sua supressão exige esforço consciente. Ocultar o que se sente, tentar esconder nossos medos ou raiva, exige esforço ativo e raramente isso dá certo. Uma amiga me disse, por exemplo, que simplesmente sabia, da primeira vez que conversaram, que não deveria confiar em um homem que alugara um imóvel seu.
Foi tiro e queda. Na semana em que ia retomar a posse do imóvel, ele se recusou a sair do lugar. Enquanto isso, ela ficou sem moradia, e teve de enfrentar toda a legislação vigente que favorece o inquilino. Resultado: ficaria sem ter onde morar enquanto seu advogado lutava na justiça para despejar o inquilino. Ela estivera com o homem uma única vez, quando ele foi conhecer o imóvel. Alguma coisa nele me disse que ele me causaria problemas, lamentou-se depois. Essa alguma coisa nele reflete o funcionamento do circuito específico de vias principal e secundária que serve como nosso sistema de advertência inicial para a insinceridade. Esse circuito, especializado em desconfiança, difere do da solidariedade e da conexão. Sua existência sugere a importância de se detectar a duplicidade nas questões humanas. A teoria da evolução nos diz que nossa capacidade de intuir quando desconfiar de alguma coisa é tão essencial para a sobrevivência humana quanto nossa capacidade de confiar e cooperar. O radar neural específico envolvido foi revelado num estudo em que algumas imagens cerebrais de voluntários foram visualizadas enquanto eles assistiam a um de vários atores contarem uma história trágica. Surgiu uma forte diferença nas regiões neurais específicas ativadas, dependendo da expressão facial do ator que contava a história. Se o rosto do ator mostrava uma expressão de tristeza, a amígdala do ouvinte e os circuitos relacionados a esse sentimento eram ativados. Porém, se o ator estivesse sorrindo ao contar a história triste, uma contradição emocional, o cérebro do ouvinte ativava um local especializado em vigilância para ameaças sociais ou informações conflitantes. Nesse caso, os ouvintes antipatizaram ostensivamente com o ator que contava a história. A amígdala examina automática e compulsivamente todas as pessoas que encontramos pela frente, questionando se podemos ou não confiar nelas. É seguro me aproximar deste cara? Ele é perigoso? Posso confiar nele ou não? Os pacientes neurológicos com danos importantes à amígdala não conseguem fazer julgamentos sobre o grau de confiabilidade de uma pessoa. Quando se lhes apresenta uma fotografia de um homem do qual as pessoas normais desconfiariam, tais pacientes o classificam no mesmo grau de periculosidade de outro homem que as outras pessoas classificam como digno de confiança. 24 Nosso sistema de advertência, que nos ajuda a classificar em quem podemos confiar ou não, tem dois ramos, o alto e o baixo. 25 A via principal entra em ação quando julgamos intencionalmente se uma pessoa é ou não confiável. No entanto, uma avaliação contínua baseada na amígdala ocorre fora de nossa consciência, independentemente de pensarmos de forma consciente sobre o assunto. A via secundária trabalha para manter nossa segurança. A queda de Casanova. Juan Vigliotto fez grande sucesso como Dom Juan. Seu charme lhe proporcionou uma conquista romântica atrás da outra. Bem, não exatamente uma atrás da outra. Na verdade, ele foi casado com várias mulheres ao mesmo tempo. Ninguém sabe ao certo quantas vezes Vigliotto se casou, mas ele pode muito bem ter se casado com 100 mulheres ao longo de sua carreira romântica, que parece ter sido, de fato, uma carreira. Vigliotto ganhava vida casando-se com mulheres ricas. Sua carreira só saiu dos trilhos quando Patricia Gardner, uma de suas conquistas, o levou aos tribunais sob acusação de bigamia. Durante o julgamento, veio à tona o que fazia as mulheres suspirarem por Vigliotto. Gardner admitiu que uma das coisas que atraíram no charmoso bigamo era o que chamou de sua sinceridade. Ele a olhava diretamente nos olhos, sorrindo, mesmo quando contava mentiras. Como Gardner, os especialistas em emoções leem o que diz o olhar da pessoa. Normalmente, dizem-nos, desviamos o olhar para o chão quando estamos tristes, para longe quando algo nos enoja, para baixo e para longe quando nos sentimos culpados ou envergonhados. Em geral, as pessoas sentem isso intuitivamente, por isso a sabedoria popular nos aconselha a verificar se uma pessoa conversa conosco olhando-nos nos olhos ao desconfiarmos de sua sinceridade. Vigliotto, como muitos outros trapaceiros, aparentemente sabia muito bem disso e tinha habilidades suficientes para apresentar um olhar aparentemente sincero às suas vítimas românticas. Ele estava tramando alguma coisa, mas talvez fosse mais uma tentativa de estabelecer uma conexão do que uma mentira. Na verdade, o olhar do tipo "acredite no que estou dizendo" revela muito pouco sobre a sinceridade das pessoas.
Segundo Paul Ekman, especialista em detectar mentiras com base na conduta das pessoas. Durante seus anos de estudo sobre como expressamos emoções por meio de nossos músculos faciais, Ekman ficou fascinado com as formas como podemos detectar mentiras. Seu olhar aguçado para as sutilezas faciais detectou discrepâncias entre a máscara das emoções falsificadas das pessoas e seus verdadeiros sentimentos. Mentir demanda atividade consciente e intencional na via principal, que lida com sistemas de controle executivo, que por sua vez, mantém nossas palavras e nossos atos nos trilhos. Como observa Ekman, os mentirosos prestam mais atenção à escolha de palavras, censurando o que dizem, e menos à escolha da expressão facial. Tal supressão da verdade exige tanto esforço mental quanto tempo. Quando uma pessoa conta uma mentira ao responder a uma pergunta, começa a resposta cerca de 0,2 de segundo depois do que a pessoa que diz a verdade. Essa defasagem corresponde ao esforço necessário para compor bem a mentira e gerenciar os canais emocionais e físicos por meio dos quais a verdade poderia vazar inadvertidamente. Mentir bem exige concentração. A via principal é o local onde ocorre esse esforço mental, mas a atenção é uma capacidade limitada, e mentir exige uma dose extra de atenção. No entanto, muito frequentemente, a dica de que uma pessoa pode estar mentindo é a discrepância entre as palavras proferidas e sua expressão facial, como ocorre quando uma pessoa nos garante que está se sentindo bem, mas o tremor de sua voz revela grande sofrimento. Não existe um detector de mentiras 100% seguro, disse Ekman, mas é possível detectar os pontos falhos, pontos nos quais as emoções da pessoa não correspondem às palavras proferidas. Esses sinais de esforço mental adicional exigem análise. Os motivos dessa discrepância podem ir do simples nervosismo à mentira mais deslavada. Os músculos da face são controlados pela via secundária, a opção de mentir, pela via principal. Em uma mentira emocional, o rosto mostra o que está sendo dito. A via principal oculta, a via secundária revela. Os circuitos dessa última oferecem várias pistas sobre a ponte silenciosa que nos conecta cérebro a cérebro. Esses circuitos nos ajudam a navegar por nossos relacionamentos, detectando em quem devemos confiar e quem devemos evitar, ou espalhando bons sentimentos como uma infecção. Amor, poder e empatia. No fluxo interpessoal de emoções, o poder é importante. Acontece com os casais. Um dos parceiros faz uma grande mudança emocional para se adaptar ao outro, geralmente, o parceiro que tem menos poder. A avaliação do poder relativo no relacionamento do casal levanta questões bastante complexas. No entanto, em um relacionamento amoroso, o poder só pode ser avaliado em termos práticos, como por exemplo, qual dos parceiros tem mais influência sobre como o outro se sente, ou qual deles tem maior influência nas decisões conjuntas sobre questões como finanças, ou decisões sobre os detalhes da vida cotidiana, como ir ou não a uma festa. Certamente, os casais negociam tacitamente qual dos parceiros terá mais poder em que área. Um pode ser dominante em finanças, o outro, na programação das atividades sociais, no âmbito das emoções. Porém, em última análise, é o parceiro com menos poder quem fará os maiores ajustes internos em sua convergência emocional. Tais ajustes podem ser mais sentidos se um dos parceiros assumir intencionalmente uma perspectiva emocional neutra, como no caso da psicoterapia. Desde a época de Freud, os psicoterapeutas observaram que o próprio corpo espelha as emoções que os pacientes estão sentindo. Se um paciente chora ao narrar uma lembrança dolorosa, o terapeuta sente os olhos se encherem de lágrimas. Se o paciente se sente aterrorizado com uma lembrança traumática, a sensação de medo revolve no estômago do terapeuta. Freud observou que concentrar-se no próprio corpo abre aos psicanalistas uma janela para o mundo emocional dos pacientes. Embora praticamente qualquer pessoa possa detectar emoções expressas abertamente, os grandes psicoterapeutas dão um passo à frente, captando emoções subentendidas de pacientes que sequer permitiram tais sentimentos em sua consciência. Somente um século depois que Freud notou essas sutis sensações compartilhadas é que os pesquisadores foram desenvolver um método sólido para monitorar tais mudanças simultâneas na fisiologia de duas pessoas durante uma conversa comum.
A revolução veio com os novos métodos estatísticos e a capacidade de computação, a qual permitiu aos cientistas analisar um número imenso de dados, como ritmo cardíaco e outros, durante uma interação ao vivo. Tais estudos revelaram, por exemplo, que, quando um casal briga, o corpo de cada parceiro tende a imitar as perturbações no outro. Com a progressão do conflito, um influencia o outro a aumentar o estado de raiva, mágoa e tristeza, uma descoberta científica que não é surpresa para ninguém. O mais interessante foi o que os pesquisadores conjugais fizeram em seguida. Gravaram em vídeo as brigas entre casais, depois convidaram pessoas que não se conheciam para assistir essas fitas e adivinhar que emoções um dos parceiros estava sentindo com o andamento da briga. Quando os voluntários arriscaram suas opiniões, a própria fisiologia acompanhou a dos que estavam assistindo. Quanto mais fortemente o corpo de um estranho imitava o da pessoa a quem estava observando, mais precisa era a noção do que aquela pessoa sentia. Um efeito bastante acentuado para emoções negativas como raiva. A empatia, sentir o que o outro está sentindo, parece ser tão fisiológica quanto mental, baseada no compartilhamento do estado interior da outra pessoa. Essa dança biológica ocorre sempre que qualquer pessoa sente empatia por outra. A pessoa que sente tal empatia compartilha sutilmente do estado psicológico da pessoa com a qual entrou em sintonia. As pessoas cujas faces mostraram as mais fortes expressões foram as mais precisas no julgamento dos sentimentos dos outros. O princípio geral: quanto mais semelhante é o estado fisiológico de duas pessoas em um dado momento, com mais facilidade elas podem sentir os sentimentos uma da outra. Quando nos sintonizamos com alguém, não podemos deixar de nos sentir como esse alguém, mesmo que sutilmente. Raciocinamos de maneira tão semelhante que suas emoções entram em nós, mesmo que não queiramos. Em suma, as emoções que nos contagiam têm suas consequências. E isso nos dá um bom motivo para entender como mudá-las para o melhor.